Quando um novo ano começa, a gente tenta se organizar, né? Das gavetas aos armários, à agenda. E os sentimentos? Já parou para pensar nisso? Será que dá para organizá-los também para a gente ter um ano assim bom, leve? Eu vou conversar agora com a psicanalista Beatriz Breves, com a gente de volta aqui no Manhã Total. Ela que tem assim uma vasta pesquisa, um estudo assim profundo sobre os nossos sentimentos. Beatriz, bom dia, feliz ano novo para você. Quando a gente fala de sentimentos para organizar, a gente sabe que muitas vezes eles estão assim muito misturados em nós. É possível organizá-los em pastas? Bom dia, feliz ano novo para você e todos os que estão assistindo a gente. Não, em pastas não, né? Eles estão misturados. Mas dá para a gente administrá-los, vamos dizer assim. Né? Então, a gente pensa assim, um exemplo que eu gosto de dar é o da salada de frutas. Você pode misturar várias frutas, dependendo da que vai predominar, né, que você vai colocar mais, vai dar um sabor diferenciado, ela vai predominar no sabor. E assim também são os sentimentos. É que a gente tende a falar, quando a gente pensa num sentimento, a gente pensa só nele, por exemplo, felicidade, só pensa na felicidade, não entende que felicidade está acompanhada de inúmeros outros sentimentos, inclusive de tristeza também, de solidão, enfim, até sentimentos que parecem opostos a ela, mas ela está predominando sobre os demais, como se fosse uma fruta predominando sobre a salada de frutas. Aí não dá para separar em pastas as frutas da salada de frutas, né? Dá para a gente misturar, é uma coisa, é um sentimento, são muito complexos entre si, eles se misturam, se agregam. Um outro exemplo da música, uma orquestra, quer dizer, você quando escuta uma sinfonia, você não identifica A, B ou C, você escuta o todo. E sentimento é assim, então dá para administrá-los. A questão é que as pessoas não conhecem os seus sentimentos e não reconhecem os seus sentimentos. Esse é o grande problema. Então, quem está alegre, ou então ao contrário, estou triste, aí vem o outro, não, mas a tristeza vai passar. Não, deixa sentir a tristeza e entenda que se você está triste, você também tem alegria, porque um não anula o outro, é figura e fundo, entende? O que está predominando nesse momento pode ser a tristeza, mas a alegria está lá. Então vamos investir um pouco do cá e ir lá e administrar isso. Esse é o grande segredo da história. E é interessante porque você trouxe dois sentimentos, né? A felicidade, né? A alegria e também a tristeza. E nessa salada de fruta, quando um sabor predomina, eu posso tentar entender, falar, bom, eu estou triste agora. Por que eu estou triste? É por causa do trabalho? É por causa do meu relacionamento? É porque eu não estou muito bem comigo mesmo? Isso também ajuda quando a gente precisa administrar esses sentimentos? Eu tenho um lema que eu sempre falo quando eu digo assim, exercite os seus sentimentos. O que significa isso? Exatamente o que você está falando. Então, é subjetivo, né? Não adianta, eu não consigo, quando eu falo de alegria, eu estou falando de uma alegria para mim. Você tem que entender a sua alegria, porque cada um tem o seu paladar, né? Então, vamos dizer assim, a orientação que eu dou, e isso é muito pessoal, chega em casa à noite, né? Quando você chegar do seu trabalho, enfim, ou enfim, qualquer hora do dia, não importa, você pense o que fez, né? Assim a gente faz, né? Pensa, eu fiz isso hoje, tal, tal. Só que a gente esquece de pensar o que sentiu em cada coisa que fez. Isso é fundamental. No momento em que você começa a conectar com os seus sentimentos, aí eu senti isso, e aí você vai descobrir que você nem sempre está conseguindo identificar realmente o que sentiu. Você sente, mas não sabe nomear. Aí isso é um aprendizado. Como está tudo dentro da gente, é que nem uma ponta de um novelo. Você começa a puxar aquilo, aí vem um mundo. Se eu perguntar a você assim, normalmente a gente pergunta, me dá 10 sentimentos, as pessoas começam a falar, e quando chega no quinto, sexto, já para e começa a pensar. E são mais de 600 sentimentos que a gente tem em dinâmica entre eles, dentro da gente. Então é só começar a prestar atenção que isso brota, está dentro, a gente é humano, né? E qual é a diferença do humano para a máquina? Qual é a diferença do vivo para o não vivo? É o sensível, é que a gente sente. E aí, quando a gente se entrega a esses sentimentos, reconhece esses sentimentos, eu quero puxar até para o janeiro branco, nós estamos nele nesse momento, depois de 2 anos de pandemia, viramos do avesso, né? Eu posso fluir melhor, eu vou percebendo que eu vou fluir melhor, que meu ano pode ser leve, apesar dos obstáculos e das pedrinhas que virão?
Com certeza, isso é fato, né? Qualquer um, isso aí você sente, né? Essas coisas a prática que mostra. Se você está em harmonia interna, a vida pode estar muito difícil, mas você vai saber lidar com ela de uma forma mais tranquila. Você vai pensar, vai refletir, vai saber administrar aquilo melhor. E se você está em desarmonia, está desafinado internamente, né? A vida pode estar te dando tudo de bandeja e você não vai conseguir aproveitar tudo que poderia, às vezes nem consegue aproveitar, às vezes até joga fora porque não teve uma harmonia interna para aproveitar aquilo. Então é fundamental isso de você fluir, você é o regente da sua própria orquestra interna, vamos dizer assim. Então ser um bom regente, afinar. Usa o modelo da música também, de uma afinação interna. Você estando afinado, você pode ter vários instrumentos, aqueles mais gostosos de ouvir, outros menos gostosos de ouvir, enfim, mas estão lá fazendo um conjunto que afinado dá uma melodia muito bonita, que é a nossa vida, né? A nossa história. Cada um compõe a sua história, já tem até uma música que diz assim, né? Ô Beatriz, qual o sentimento, você como psicanalista, psicóloga, né, estudiosa dos sentimentos que você qual o sentimento mais presente hoje em dia, nas conversas que você tem no consultório, nas conversas que permeiam a sua vida, qual é o sentimento mais presente entre nós hoje? Olha, eu estava pensando isso ontem, sobre isso exatamente, qual o sentimento que está predominando, né? Porque tem vários, não é um só, mas qual é o que está predominando? No meu entendimento, todas as pessoas que eu converso, né? Todas as pessoas que eu falo, até eu mesma, enfim, é a preocupação. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em relação ao futuro. Então, eu diria que o sentimento que está predominando é preocupação. E o que eu faço para despreocupar? Porque eu concordo plenamente com você. Eu, por exemplo, na faixa dos 50 e poucos anos, eu estou preocupada com o futuro, abrindo meu coração aqui para você e para os meus amigos. O que a gente faz para despreocupar, para não tornar a preocupação o destempero da vida? Pois é, não é despreocupar. Quando a gente sente um sentimento, não adianta querer se livrar dele. Sentimento a gente não se livra. Ou a gente reprime, ou a gente transforma. Então, a maneira de trabalhar com essa preocupação é buscar alternativas, pensar outras formas de lidar com aquilo, para que você possa, caminhando, diminuir a predominância dela na sua história, na sua vida. O que se pode fazer? Qual é a contribuição que eu posso dar, não só socialmente, mas comigo mesma, na minha própria história, na minha própria vida pessoal. Enfim, é isso que a pessoa tem que fazer, buscar alternativas para si, de forma que ela possa pegar essa preocupação que está grande, está predominando na grande maioria, e tentar minimizar, transformando a preocupação. Porque na hora que você mistura, por exemplo, o café com leite, se tem muito café e você põe mais leite, o leite vai predominar. Se você põe um pouco leite, o café vai predominar. E com os sentimentos é a mesma coisa. Então eu diria que é estar atento, ter consciência pessoal, individual e coletiva. Eu acho que essa aqui é a questão que não pode abdicar as pessoas devem estar se sentindo, pelo menos a gente tentar ver que fez alguma coisa para melhorar as nossas vidas e a dos nossos, que a gente está vivendo, nosso meio, né? Aí entra um outro sentimento também, que eu acho que é o sentimento cívico, né? O sentimento de você estar vivendo uma sociedade que você tem que ter respeito, enfim, pelo outro, o outro por você. Essa convivência é um outro sentimento também, que muita gente não se dá conta que você tem a atitude cívica, mas tem o sentimento cívico também. Isso é uma coisa importante. Os sentimentos, muitas vezes, eles têm um comportamento correspondente e um sentimento que corresponde àquele comportamento. É um exercício de coragem, um exercício que só faz bem. Por isso eu te agradeço, viu, Beatriz? Beatriz Breves, que está com a gente aqui, psicanalista. Um beijo para você. Um beijo, muito obrigada, foi um prazer enorme. Feliz Ano Novo mais uma vez. Obrigada.